E versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Super, aqui no Super N, o secretário de Fazenda do Governo de Minas Gerais, Gustavo Barbosa. E secretário, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Secretário, gostaria de começar a conversa aqui com o senhor falando sobre a reforma da Previdência. É um assunto do momento. Nós tivemos uma votação encerrada durante a madrugada, a votação do texto principal em segundo turno na Câmara. Agora são os destaques, alguns pontos que vão ser discutidos para assim a proposta ser encaminhada para o Senado. Expectativa que seja encaminhada até o fim da semana, né? Gostaria de conversar com o senhor porque é a partir do Senado que há possibilidade, já há uma provável sinalização aí de que estados e municípios poderão ser inseridos na reforma da Previdência. Qual é a importância disso, sobretudo para Minas Gerais? Bom, com relação à reforma da Previdência, é importante destacar que desde o início, nas discussões na Câmara dos Deputados, o governo do estado vinha batalhando para que que os estados fossem incluídos, né? Isso é uma demanda de vários governadores, inclusive o governador de Minas Gerais, em que fossem incluídos os estados. A expectativa nossa agora, já que não houve essa inclusão, é que o Senado faça essa inclusão, né? Havia uma emenda, a gente vai descobrir se ainda não está definida a forma, quer dizer, há uma emenda a ser proposta com a inclusão. Com relação à importância disso dentro do estado de Minas Gerais, eu vou dar alguns números que são para a gente ter o tamanho desse processo. Hoje, o déficit da Previdência do estado de Minas Gerais é de 18 bilhões, 18,6 bilhões, isso em 2019. O ano que vem, algo próximo a 20 bilhões de reais de déficit previdenciário. E isso impacta no cofre do estado. Nós temos que as aposentadorias e pensões, elas têm que ser pagas, a gente tem que honrar esse recurso e, além disso, os salários dos servidores ativos. Então, a dimensão dela é muito grande, o impacto dela, do déficit previdenciário, é bastante relevante no estado de Minas. Eu falo que é a principal causa do déficit fiscal hoje do estado de Minas Gerais. Em pauta também a Lei Candir, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais entregou nesta semana no STF a Carta de Minas e o governo do estado cobra, né, da União aí essas dívidas oriundas da Lei Candir, que parecem não evoluir apesar do acordo feito nesta semana. Não seria a hora do governo de Minas tomar uma posição mais severa para poder cobrar esse valor? Eu acho que primeiro houve uma situação bastante importante a ser ressaltada aqui. Houve uma Carta de Minas, isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Gilmar Mendes, onde os poderes instituídos do estado de Minas Gerais se posicionaram pela demanda, pelo acerto a qual Minas Gerais tem direito, né? A Lei Candir, para que todos compreendam, foi uma desoneração do ICMS, que é o principal tributo estadual, ocorrida lá em 1996, havia uma promessa de compensação por parte da União aos estados que fossem prejudicados, que tivessem a sua redução de arrecadação. Essa compensação ocorreu, mas de forma bem pequena, muito inferior àquilo que é a expectativa que os estados tinham no ressarcimento dessa desoneração. Então, isso traz volumes bastante grandes de compensação. O estado entende que ele tem esse direito e essa união, essa Carta de Minas que mostra, a gente apresenta uma proposta de pagamento, de recebimento por parte da União nos pagar nos próximos anos. Daí a gente entende que isso daí foi um fato extremamente relevante e que acho que sensibilizou a Corte Suprema, né? Nós tivemos com o governador Zema, tivemos com o presidente da Assembleia, Ministério Público, Defensoria, enfim, os poderes instituídos estiveram lá e acho que houve uma sensibilização. Agora, obviamente a gente tem a outra parte que é a União, né? A gente está batalhando, a gente entende que temos esse direito e que agora faz parte da União aceitar essa situação. A gente precisa, que a contraparte, é quem vai pagar. Enfim, não dando isso, a gente vai insistir junto ao Supremo Tribunal Federal.
Secretário, como o governo recebeu as críticas de parte de alguns deputados que consideraram o próprio governador Romeu Zema como coadjuvante nessa discussão da Lei Candir, principalmente na defesa, quando Minas Gerais e outros estados foram ao Supremo, a defesa do estado foi feita pelo advogado-geral Sérgio Pessoa. Só para citar um exemplo, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, ele tomou a palavra e falou em nome do estado. Isso não aconteceu com Minas Gerais, e isso foi alvo de críticas por parte de alguns deputados. Como que o governo recebe essa crítica de falta de protagonismo do Romeu Zema e como reverter essa situação? Se o senhor concordar que houve realmente essa posição de coadjuvante, como que o governo está estudando modificar isso? Não, eu não acho que foi o governador Zema não foi um coadjuvante. Houve sim um acordo entre na sessão tínhamos dois governadores, o governador Helder Barbalho e o governador Zema. No caso, vamos colocar bem claro que quem entrou com a ação inicialmente foi o governo do Pará. Então, houve um acordo ali naquele momento que o governador do Pará falaria em nome daqueles que se sentiam prejudicados. Não houve ali uma falta de protagonismo, pelo contrário, houve um acordo em que o governador Helder Barbalho se posicionou. E o próprio governador Zema se posicionou posteriormente também em algumas situações que ele entendeu como adequadas e se posicionou. No caso, o governador Helder Barbalho falou e o estado de Minas Gerais foi representado pelo advogado-geral do estado. Não concordo que houve falta de protagonismo aí por parte do governo de Minas. Secretário, em relação a algumas empresas que trabalham e operam hoje em função de situação irregular, o governo tem algum plano em vista para facilitar essa operação, essa normalização dessas empresas? A gente viu, inclusive, ontem que 2 novas indústrias de fotovoltaicas podem investir pelo menos 21 bilhões em Minas Gerais. Novos investimentos estão chegando, né? Isso. Correto. O Estado tem feito todo um trabalho de busca de novos investimentos, propiciar ao investidor um ambiente favorável para que ele invista. Esse exemplo que você acabou de colocar é importante. É um investimento gigantesco, uma produção de energia bastante grande e principalmente desenvolvendo a área norte e nordeste do estado de Minas Gerais. O estado vem atraindo investimentos desde o início do ano. Já são mais de 4 bilhões e meio de propostas de investimento com relação a diversas áreas, né? Desde cervejarias, investimentos em indústria automobilística, engarrafadoras, enfim, vários processos de investimento. Eu acho que o estado de Minas tem tido um êxito bastante grande nesse direcionamento. A FEMIG divulgou ontem uma pesquisa, né, mostrando que em todos os indicadores do setor do semestre foram desanimadores os resultados. Como que o senhor vê isso? Olha, nós vamos pensar que estamos num contexto maior, né? Estamos num contexto que o país ainda não conseguiu sair da crise. E eu acho que mesmo dentro desse contexto maior de crise, o estado de Minas Gerais vem superando algumas situações que a crise nos remete. Por exemplo, geração de empregos. Minas Gerais tem sido, de forma relativa, o estado que mais gera emprego. Não é o suficiente ainda, mas ele tem tido um desempenho melhor do que a grande maioria dos estados. E quais os planos por estado? Bom, a gente vai continuar no processo de investimento. Há a questão lá por parte da Fazenda, há uma questão de processo de simplificação tributária, que é um compromisso que o governador Zema teve desde o início, enfim, trazer um ambiente mais favorável aos investidores, aos empreendedores. Esse processo está agora em fase de, a gente arrecadou mais de 500 sugestões entre empresários, a sociedade em geral. Isso está sendo compilado, nós vamos ver aquilo que é factível de fazer, né? E temos um prazo até novembro para entregar todo esse processo já desenhado ao governador do estado. Secretário, centenas de milhões de reais aí de créditos tributários estão entregues, né, para a Advocacia Geral do Estado em processo de execução judicial. O governo tem alguma proposta para reduzir juros, multas, especialmente honorários advocatícios cobrados pelos advogados da AGE, com o objetivo de melhorar a arrecadação do Estado? Olha, o Estado vem trabalhando na recuperação no caso aí, dívida ativa. Eu posso citar a questão de recuperação de dívida ativa. O índice de recuperação do Estado de Minas Gerais é um dos melhores índices de recuperação. Eu tenho
uma relatividade com outros estados, e a gente sabe que a recuperação é feita aqui em Minas, tem um trabalho bastante, vamos dizer assim, relativamente melhor que os outros. Agora, é claro que a gente precisa melhorar com relação à cobrança. Com relação à redução de honorários, multas, dívidas, isso o Estado já fez processo com relação às empresas, aquelas que estavam nesse dívida ativa ou cobrança administrativa, o que quer que seja, o Estado já fez de 2017, 2018 o programa Regularize, em que ele abarcou reduções, reduziu multas, reduziu juros cobrados, enfim, houve todo um processo de regularização e houve um incremento forte nisso. As empresas entenderam, houve um incremento forte de arrecadação em função disso. Secretário, o senhor citou que o número de emprego tem crescido em Minas Gerais, mas afirmou ainda também que isso ainda não é o necessário, não é o suficiente. Como que o governo do governador Romeu Zema quer entregar o estado de Minas Gerais ao final do mandato? Olha, eu acho que a principal questão, nós temos que entender que hoje o Estado passa por uma crise fiscal gravíssima, né? Então, eu acho que a principal entrega que eu acho que o governador Zema pode fazer é entregar o Estado equilibrado, com capacidade de investir, com pagamento de salário em dia, pagamento de 13º em dia, pagamento de fornecedor em dia, enfim, trazer um Estado equilibrado. Sob a ótica de atração de investimentos, e como eu já coloquei aqui, o Estado vem conseguindo cumprir esse papel de atração de investimento e, por consequência, geração de novos empregos, aumento de impostos, no sentido de, com esses investimentos, você traz, você gera atividade, a atividade gera um pagamento de imposto. Então, eu acho que esse papel é o principal papel que o governador, a principal ação que o governador quer entregar, um Estado equilibrado, com atração de investimento, um Estado receptivo aos investidores. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado, secretário? Ok. Vamos começar. Lei Candir. Necessária, fundamental e um direito de Minas. Reforma da Previdência. Também extremamente necessária para Minas Gerais. Recuperação fiscal do Estado. Importante também para que a gente consiga entrar nos trilhos financeiros aqui do Estado. Jair Bolsonaro. Presidente do Brasil. Romeu Zema. Governador do Estado de Minas Gerais. Como espera, então, Minas Gerais ao fim do mandato de Romeu Zema? Um Estado equilibrado, capaz de honrar as dívidas que assume. Secretário de Fazenda do Governo de Minas, Gustavo Barbosa, obrigada pela entrevista do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Super. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês.